Camaradas, hoje nós vamos falar sobre a mais bela das revoluções, a Revolução Cubana. Falar sobre Fidel, Che, Raul, Camilo, muito mais fatos históricos e curiosidades da época. Os camaradas Dante Manuel, Hugo Castro, Anderson Gabriel, Marco Aurélio, Paulo Ramires, Adriel Silva e o Wallace vão te fazer um apaixonado revolucionário. E é sempre bom lembrar que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Che Guevara. Um bom vídeo a todos. Ernesto Che Guevara. Che Guevara era argentino, médico e um fervoroso revolucionário. Che deixou a sua vida confortável na Argentina e partiu com a sua moto para ver de perto o drama, a pobreza e a miséria dos nossos camaradas latino-americanos. Passando pela Colômbia, Bolívia e até mesmo o Brasil, Che viu e sentiu o que aquele povo sofrido passava. E foi isso que acendeu nele a chama da revolução. Depois de passar por vários países buscando o processo revolucionário, Guevara parou no México e quis o destino, o grande destino, que fosse na mesma época que Fidel e Raul Castro estavam por lá. Che logo ganhou destaque no comando do exército revolucionário, com sua humildade, dedicação, coragem e o grande discurso anti-imperialista. Guevara agregou e muito o movimento criado por Fidel. Quando partiram para Cuba e conseguiram um triunfo revolucionário, Che assumiu o cargo de ministro das Indústrias. Mas mesmo com o cargo burocrático, Guevara não conseguia conter, nem muito menos controlar, a sua vontade de expandir os planos revolucionários. Mas foi nessa teimosia que Che acabou indo à Bolívia e, infelizmente, acabou sendo capturado por agentes da CIA que os mataram. Hasta siempre, comandante. E quem foi Camilo Cienfuegos? Foi a peça fundamental da Revolução Cubana. Camilo era por muitos o mais amado do quarteto, com Fidel, Che e Raul. Vindo de uma família humilde e com seu chapéu característico, nosso guerrilheiro era conhecido pelo seu forte discurso, pela reforma agrária, pela sua ousadia e pelo seu sorriso sincero. O comandante do povo, como era chamado, era e é até hoje amado por muitos, querido pelo povo cubano. O Camilo era tão foda que Fidel sempre o perguntava se ele ia bem. Isso é até homenageado em um dos prédios da Praça da Revolução com um desenho de Camilo, e a resposta dele era: "Vais bem, Fidel." Uma pena que Camilo não conseguiu viver por muito tempo a revolução que ele mesmo ajudou a fazer. A morte de Camilo, um desastre aéreo em um bimotor em outubro de 1959, deixou a população sem chão, causando um tsunami de comoção. Foi um baque para o povo, pois o querido do sorriso sincero tinha os deixado. Todo ano, na data da sua morte, as escolas levam seus alunos para jogar flores ao mar, em sinal de luto. Es hoy y será siempre el apoyo de este pueblo cubano a la revolución que se hizo para este pueblo cubano. Bem, quem foi Fidel? Fidel Castro foi uma figura muito importante para Cuba e sua revolução. Fidel era filho de um grande fazendeiro. Ele estudava direito na Universidade de Havana e ainda no seu tempo de estudo adotou a política anti-imperialista. Além disso, Castro foi quem organizou a derrubada do presidente cubano Fulgêncio Batista, lançando um ataque ao quartel Moncada em 1953, que, diga-se de passagem, esse ataque deu totalmente errado e te gerou um ano de prisão. Após esse período,
Fidel viajou para o México, onde formou um grupo revolucionário, o Movimento de 26 de Julho, com seu irmão Raul Castro e seu parceiro Che Guevara. Voltando para Cuba, Castro assumiu um papel fundamental na Revolução Cubana, liderando o movimento em uma guerrilha contra as forças de Batista, na Serra Maestra. Após a queda de Batista, em 1959, Fidel assumiu o poder político e militar como primeiro-ministro de Cuba. Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Quem foi Raul Castro? Assim como seu irmão Fidel era intensamente ligado nas questões políticas desde jovem, Raul era intensamente preocupado com as questões sociais. Ele se indignava com a tamanha desigualdade e por isso logo cedo se filiou ao Partido Socialista Popular. Foi um pequeno partido que tinha seus ideais baseados nos pensamentos marxistas e leninistas. Justamente essa ideologia fez com que Raul se juntasse à revolução. Raul ele não participou diretamente do assalto ao quartel de Moncada. Ele estava na segunda parte do plano, que era tomar o controle do Palácio da Justiça. A atuação de Raul Castro no governo revolucionário foi tomar parte nos julgamentos que resultaram na execução dos inimigos da revolução. Logo, eles tiveram o fim que mereciam. Para entender todo o processo da Revolução, temos que voltar um pouco no tempo e analisar a independência cubana. Por incrível e irônico que seja, os Estados Unidos ajudaram no processo de independência cubana, forjando até mesmo um afundamento de um dos seus navios com uma mina aquática, colocando a culpa na Espanha para poder intervir no processo de independência. Mas como os norte-americanos são extremamente interesseiros e covardes, eles tinham um plano por trás da ajuda a Cuba. A Emenda Platt, que foi uma das atitudes mais hipócritas que já se viu. Basicamente, os Estados Unidos ajudavam Cuba a ser independente, mas eles poderiam intervir na ilha tanto politicamente quanto economicamente e quando quiserem. Ou seja, Cuba deixaria de ser mandada pela Espanha e passaria a ser um espaço de curtição norte-americano. E assim foi por muito tempo. Os Estados Unidos só deixaram de controlar, entre aspas, em 1933, quando o ditador sanguinário Fulgêncio Batista, que era um baba-ovo dos norte-americanos, passou a governar a ilha. Que os Estados Unidos nunca tiveram respeito pela América Latina, isso todos nós sabemos. Principalmente se olharmos sob uma ótica da cronologia histórica, veremos que é algo totalmente anacrônico e também acrônico, se perpetuando até os dias de hoje. Mas o que eles fizeram em Cuba é motivo de tristeza e revolta até para os nossos camaradas cubanos, né? Eles faziam a ilha de um grande brega a céu aberto. Os norte-americanos faziam o que queriam em Cuba. Os grandes empresários, os advindos dos Estados Unidos, moravam nas áreas mais nobres da ilha, enquanto o povo nativo, os cubanos de fato, moravam nas zonas mais periféricas possíveis, né? Tendo um tratamento totalmente discrepante. Então, você lembra do ditador sanguinário Fulgêncio Batista? Toda essa algazarra que os norte-americanos faziam tinha o total aval e aceitação dele. Batista, ele era um militar, muito frouxo por sinal, que veio a implantar essa ditadura caracterizada por sangue, repressão, tortura e instabilidade. Fulgêncio Batista tinha uma característica muito forte, a de puxa-saco dos norte-americanos. A revolução vem da revolta e não foi diferente em Cuba. Insatisfeito com a sacanagem que os Estados Unidos faziam com a Cuba, o povo resolveu se unir. No dia 26 de julho
de 53 seria a data da primeira tentativa revolucionária e que daria o nome a um dos maiores movimentos da América Latina. Em 1956, Fidel, Raul e Che e mais 80 homens vão a Cuba, mas quase todos os guerreiros são mortos ou presos pelo exército do ditador Batista, com exceção dos 3 líderes, Che, Fidel e Raul, e de outros 9 homens, que fogem para a selva de Sierra Maestra, no sudeste de Cuba. Os guerreiros já tinham o apoio massivo de boa parte da população cubana, por conta da primeira tentativa de revolução em 53, sendo uma grande parte dos adeptos ao movimento a população rural. Vitória do povo cubano. De cidade em cidade, de batalha em batalha, os guerrilheiros foram aumentando a sua tropa. Até que no dia 1º de janeiro de 1959, Che Guevara e Camilo Cienfuegos chegam a Havana e declaram vitória. Fidel e Raul chegam no dia 8, recebendo uma imensa festa. Lembra quando eu disse que o ditador Fulgêncio era muito frouxo? Então, ele, com medo do exército revolucionário, decidiu fugir de Cuba, confirmando assim a tomada de Havana por parte dos guerrilheiros. Assim que Fidel se torna primeiro-ministro, ele adota algumas medidas que farão total diferença, como, por exemplo, a reforma agrária. Ele acaba com os grandes latifúndios existentes na ilha, a nacionalização de empresas estrangeiras, que afeta diretamente os interesses dos Estados Unidos. Evidentemente, os norte-americanos não ficam nada felizes com isso, tanto que em 1961 o governo estadunidense, no qual John Kennedy era o presidente, rompe relações diplomáticas com Cuba. E em abril do mesmo ano, um ataque contra-revolucionário que contava com o apoio da CIA foi realizado contra o governo de Fidel na invasão da Baía dos Porcos. O motivo dos Estados Unidos querer a derrubada de Fidel foi pelo simples motivo que Fidel tinha constituído uma ação de Estado que pretendia tornar Cuba independente da economia e da diplomacia dos Estados Unidos, que não agradou em nada seus vizinhos estadunidenses. Pelo fato de essa ação vinha acompanhado de uma aproximação à União Soviética, em um contexto de rivalidade da Guerra Fria. Tendo-se em mente, a ação orquestrada pela CIA era juntar o máximo de mercenários e cubanos exilados e treinar para entrar pela Baía dos Porcos e fazer uma guerra civil. O embargo comercial, econômico e financeiro dos Estados Unidos contra Cuba, também conhecido em Cuba como El Bloqueio, foi parcialmente aplicado em outubro de 1960. No mesmo ano, o embargo se expandiu com a proibição de exportações para Cuba, exceto alimentos e medicamentos. A proibição foi uma resposta às desapropriações de imóveis por parte de Cuba de cidadãos e empresas estadunidenses na ilha. Posteriormente, rompeu as relações diplomáticas em 3 de janeiro de 1961. No ano seguinte, John Kennedy decretou embargo total sobre Cuba. No início dos anos 90, o embargo tornou-se lei, e em 1999, o então presidente Bill Clinton aumentou a proibição comercial entre os dois países. Em 2013, foi iniciado um processo de reaproximação entre as duas nações, e conversas sobre o fim do embargo começaram a emergir. O resultado veio em 2014, quando os líderes dos dois países fizeram um acordo, após 53 anos sem diálogo. O embargo americano a Cuba é formalmente condenado pela ONU, Organização das Nações Unidas, há mais de 25 anos. O triunfo da Revolução Cubana significou para a União Soviética ganhar um aliado no quintal dos Estados Unidos, seu inimigo durante a Guerra Fria. No início, o governo soviético questionava sobre como se relacionar com Fidel Castro, líder de uma revolução em que o comunismo teve um papel secundário. Mas o bloqueio de Cuba feito pelos Estados Unidos levou Castro a desenvolver as primeiras relações com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fidel pediu ajuda ao líder soviético Nikita Khrushchev, e assim Rússia e Cuba assinaram um acordo de troca do açúcar cubano pelo petróleo russo. As relações entre Cuba e Rússia se fortaleceram após a fracassada invasão da Baía dos Porcos organizada pelos Estados Unidos em 1961. As forças armadas cubanas derrotaram a invasão, e em resposta, Fidel Castro declarou a instauração do socialismo na ilha. O apoio da URSS a Cuba não era desinteressado,
já que vivia um enfrentamento global com os Estados Unidos. Até hoje, Cuba e a atual Rússia continuam com sua forte relação geopolítica. A URSS e atualmente a Rússia teve e tem muita influência em Cuba, com a presença do idioma e comunidades russas no país, os chamados Polovinka, como são conhecidos em Cuba, os filhos de casais mistos, e os veículos russos nas cidades cubanas. A crise dos mísseis foi ocorrida ali em 1962, em outubro, e ela foi um incidente diplomático, né, entre Estados Unidos e União Soviética por causa da instalação de mísseis em Cuba, né? Então ela foi basicamente o evento que é considerado o momento mais tenso da Guerra Fria, quando o mundo teve chances reais de sucumbir a uma guerra No nuclear, começo do literalmente. O último. embarque americano na Cuba, os Estados Unidos ele começou a vigiar o tráfego de navios à ilha Carabinha e notaram um aumento de circulação de embarcações com bandeira soviética, né? Então, paralelo a isso, para os Estados Unidos, era inadmissível ter mísseis nucleares tão perto do seu território, enquanto para Cuba, as armas eram uma garantia de que não seriam novamente invadidos, né?